Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. O que não está muito certo aí é a inflação e também o custo médio da cesta básica, né, Patrícia? Ontem o DIEESE divulgou dados da pesquisa nacional realizada mensalmente em 17 capitais e ao comparar novembro de 2020 com novembro de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. Vendo aqui, os maiores percentuais foram observados em Curitiba, 16,75%, Florianópolis, 15,16% e Natal, 14,41%. Que outros dados você destaca dessa pesquisa mensal do DIEESE em relação ao mês de novembro, Patrícia? Então, Glauco, apesar da cesta ter caído em 8 capitais, no Norte e no Nordeste, a gente observou aumentos e alguns aumentos expressivos, puxados principalmente pelo tomate e pela banana, num comportamento diferenciado em relação às regiões do Centro-Sul. Mas a gente continua vendo que alguns alimentos, principalmente as commodities, né, ligados a essa exportação, a taxa de câmbio, continuam subindo. Então, o óleo de soja, ele subiu em 16 capitais, o açúcar também, ele teve um aumento nas 16 capitais, e o café em pó em todas as cidades. Então, o DIEESE realiza essa pesquisa em 17 cidades, óleo de soja e açúcar subindo em quase todas elas e o café em todas. Mas eu acho que o dado mais difícil dessa pesquisa é observar a queda de alguns produtos como arroz e feijão, que estão ligados principalmente à dificuldade do consumidor em comprar esses produtos. Então, o patamar de preços é tão grande que as pessoas já não conseguem mais, não cabe dentro da renda comprar determinados tipos de feijão ou determinadas marcas de arroz. Então, e são produtos que são difíceis de serem substituídos, né? Então, eu acho que esse dado mostra que você começa a ter uma redução aí da intensidade de crescimento do preço de alguns alimentos por conta da menor demanda interna, ligada à menor renda, e isso significa que as famílias elas estão tendo dificuldades de se alimentar. E essa questão da menor demanda também afeta o preço de outros produtos, Patrícia, porque vendo aqui a carne bovina de primeira, por exemplo, teve o preço reduzido em 11 capitais, né? Nós tivemos aí a questão da sanção chinesa à carne brasileira, mas também o fato de que os altos patamares de preço acabam inviabilizando o acesso das pessoas. Então essa queda na prática aqui, por exemplo, a gente vê que em Natal caiu 2,75%, Goiânia 0,76%, mas é uma redução que na prática não afeta, né, não aumenta, na verdade, a possibilidade das pessoas poderem consumir carne, Patrícia. Na verdade, a sanção chinesa, ela acabou afetando a oferta, né? Se você teve uma maior oferta de carne, porém os frigoríficos também não reduziram muito essa oferta para tornar essa carne acessível à população. Quando você olha o preço médio da carne, em 2019, o valor médio da carne bovina de primeira custava R$ 25,00 e hoje o valor médio está em torno de R$ 45,00. Então, é um aumento muito grande e a gente que produz tanta carne acaba inviabilizando que o próprio brasileiro tenha acesso a essa carne de qualidade, ou seja, ela vai toda para a China, vai toda para outros países, passando por todas as barreiras sanitárias com uma carne de qualidade, mas que internamente não se tem acesso. E mesmo no momento de sanção chinesa, em que a oferta pode ser maior, não existe disposição, então, dos frigoríficos de fazer essa carne acessível para a população brasileira.
Agora, em geral, as determinantes de preço estão relacionadas com a questão da safra, também relacionadas ao próprio modelo de agronegócio brasileiro, muito dependente e que varia bastante conforme o preço das commodities no exterior, mas já existem indícios de algum tipo de detecção de inflação inercial, por exemplo, daquela subida de preços ou de majoração ali que está relacionada mais a uma questão da própria cultura inflacionária que de repente pode estar voltando, ou isso ainda não é possível detectar pela pesquisa da cesta básica, Patrícia? Pela pesquisa da cesta, a gente não consegue perceber, porque são 13 produtos e todos eles muito ligados ao movimento dos preços internacionais ou à questão da oferta e da demanda interna. Então, a gente tem um momento no Brasil em que a questão da demanda, a menor demanda das famílias vem pesando, né? Então, a gente não percebe isso, mesmo se você olhar para alguns índices de inflação, como o INPC. Mas é sempre uma preocupação, porque nós ficamos um período sem inflação, né, com uma inflação baixa, controlada, mas o governo não vem fazendo nada no sentido de manter essa inflação na meta. Aliás, ele aumenta os juros, e a gente sabe todos os problemas do aumento de juros para uma economia deprimida como a brasileira. Então, isso afeta o crescimento, e aí nós temos o seguinte quadro: nem a inflação desce, então nós temos inflação com recessão, sem crescimento. E isso, nesse momento que seria ainda de pandêmico ou quase pós-pandêmico, porque em alguns estados a vacinação está bem avançada, então essa situação é muito complicada, porque ela vai exigir uma ação do Estado que a gente não vê nesse governo. Ela exige uma ação de investimento, de promoção de crescimento em determinados setores, de investimentos em políticas agrícolas, e a intencionalidade desse governo, desde o seu início, é de não mexer em nada, né? Deixa estar, porque assim o mercado resolve. Mas a gente vê que na prática, né, Glauco, o mercado não vem resolvendo. O povo passa fome, não tem emprego. Cada vez que se revisita os dados de emprego, a gente vê que eles estão cada vez menores. E aí o desemprego vem crescendo, porque agora as pessoas precisam trabalhar e elas, teoricamente, já estão vacinadas, mas não tem vaga para todo mundo. E as vagas que aparecem são vagas informais. Então, inflação e recessão sem emprego. Então, a gente está vivendo assim o pior dos mundos. E a inflação vai corroendo o poder de compra do trabalhador, vai corroendo o próprio valor da moeda, e segundo a pesquisa do Diese, em novembro desse ano, o salário mínimo necessário deveria ter sido de R$ 5.969,17, quase R$ 6.000, um valor que corresponde a 5,42 vezes o piso nacional vigente. Tendo isso em conta e lembrando que desde o governo Temer a gente não tem aí um reajuste acima da inflação para o salário mínimo, inclusive acabou a política nacional de valorização do salário mínimo, essa discussão em relação ao piso nacional vai ter que ser feita ali nas eleições de 2022, Patrícia, já que não existe qualquer disposição do governo em restabelecer o valor de compra do salário mínimo? Então, acho que é muito importante, né? A gente está à beira de uma eleição, à beira de novas escolhas e novos rumos. Então, é preciso que a população entenda a importância de você ter um Estado atuante que leve em consideração a questão do salário mínimo, tão importante para o Brasil lá atrás. E se a gente lembrar, Glauco, durante a crise de 2009, a política de valorização do salário mínimo ela teve um papel muito importante, porque o Brasil ele passou pela crise internacional de 2009, quando o mundo inteiro entrou em recessão, o Brasil foi o último a sentir a crise e o primeiro a sair dela, porque ele tinha um mercado interno que era forte o suficiente para passar por essa crise, ou seja, tinha investimento, tinha emprego, tinha consumo, e tudo isso propiciado pelas políticas de transferência de renda, pelas políticas de agricultura familiar, alimentando e dando dinheiro ao produtor e alimentando a população no entorno, e pela política do salário mínimo. Então, quando a gente vê hoje um salário mínimo necessário em torno de R$ 6.000, lembrando sempre que esse valor da cesta, no valor de R$
600 que a gente calculou agora em novembro, 650, quase 700 nas cidades do São Paulo e do Sul, a gente vai perceber o quê? Que é uma cesta individual. Então, o salário mínimo mal dá para comprar a cesta para uma pessoa. Então, se você somar ao valor de uma cesta individual, o gás, que custa quase R$100, se você somar a esse valor também a conta de luz, você vai ver que vai ficando inviável para uma família que ganha salário mínimo viver em qualquer cidade do país. Então, é necessário, sim, a política de valorização do salário mínimo. Ela foi protagonista nesse crescimento lá atrás e ela pode ser, nesse momento, muito importante. Também é necessário que as escolhas sejam feitas agora, em 2022. Sem dúvida. Patrícia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.